tu não o quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Vós não quiseste. Né? E por isso que ele falou lá em Isaías, que ia vir a paz, que ia ficar deserta. E eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ainda vou descrever mais uma parábola que é tão pequena, mas o seu conteúdo é muito complexo. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Você já tentou interpretar essa palavra? É complexa. Eu fiz uma vez uma pregação numa igreja sobre isso aqui. Fiz uma pregação? Não, eu não podia pregar, eles não deixavam. Eu fiz uma ilustração. Aí um diácono da igreja foi tentar fazer a pregação. Não estou me valorizando sobre isso. Eu estou valorizando que o Espírito Santo toca quem ele quer. E ele não conseguiu fazer a explicação correta da palavra. A interpretação da palavra tem 4 partes importantes para entender. Primeiro, o tesouro está oculto, escondido no campo. Segundo, achou o tesouro e tornou esconder. Terceiro, alegre vende tudo que tinha, né? Porque o tesouro era muito bom. E foi lá e comprou aquele campo. A interpretação da palavra diz que o campo é o mundo. E o mundo ninguém pode comprar, só Jesus que comprou com seu sangue. Então já começa a dar errado. O texto da parábola parece que ela está toda errada. Né? O tesouro é Jesus, mas Jesus está oculto para muitas pessoas. Né? A Bíblia vai nos dizer, para os que não conhecem a palavra de Deus, está oculto ou escondido. Mateus 11, 25 a 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está oculto ou não está? É delicado. Portanto, o tesouro se encontra oculto para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Jesus mostrou isto com a mulher samaritana. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirás e ele te darás água viva. Se conheceras, ele não conheceu porque está oculto. São João capítulo 4, verso 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Por isso falou Jesus: eu sou o caminho. Mateus capítulo 14, João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aonde que muita gente cita errado. Vai ao Pai. Ela vai ler. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem, é o vosso reino que vai vir, e não nós vamos para lá. Jesus é a palavra. Se o primeiro Jesus, se o próprio Jesus
se declarou: eu sou o caminho e a verdade, ele é a verdade. E em sua oração sacerdotal, ele falando com o Pai disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja bem, se ele diz: eu sou o caminho e a verdade, né? E depois santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Jesus e a palavra são ambos as mesmas coisas, né? É por isso que quando a pessoa não examina a palavra de Deus, ele não está com a palavra, mas nós já tem a palavra, já está limpo pela palavra que eu vos dei, né? Se Jesus é a verdade e a palavra é a verdade, ambos são uma só. Portanto, se o homem não conheceu a palavra, não pode conhecer a Cristo. O próprio Jesus citou isso aos saduceus. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Pode ler, é para confirmar. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E aí, voltamos à parábola. Daí a parábola, o tesouro oculto no campo. A pessoa que o achou tornou a escondê-lo. Há dois pontos distintos para esse tema. Por quê? Por que escondeu? Primeiro, a palavra veio primeiro para os israelitas. Eles foram oráculos de Deus. Sua obrigação era propagar a palavra a outros povos. Porém, isto eles não fizeram. Romanos capítulo 9, 4 e 5. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o oculto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então eles tinham tudo, que privilégio, né? São israelitas, povo escolhido. Pertence-lhes a adoção, foram adotados como meu povo, minha propriedade particular, né? E também a glória e as alianças, aquilo que nós já estudamos, né? A legislação, que foram as leis dadas por Moisés, e os 10 mandamentos também. O culto e as promessas, sai da tua terra e vem para uma terra que eu hei de te dar, né? Deles são os patriarcas, começou com Abraão, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, da descendência da raiz de Davi, da raiz de Judá, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos. Amém. Então eles tinham todo o privilégio do mundo, não souberam aproveitar, né? Por isto profetizou Oséias, capítulo 9, 25 a 26. É. Uhum. 5 a 6, né? 25 a 26. Oséias, capítulo 9. Não tem, só tem até o 17. Não, Romano. Desculpa. Mas foi Oséias que disse isso. Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Vim para o que era meu, e os meus veio para o que era seu, e os seus não aceitaram. Por isso eu tenho outra ovelha que não são desse apreço. Está vendo? Era para ser povo, né? E não aceitaram.
Isaías também profetizou sobre os israelitas, Romanos 9, 27 a 30, Também Isaías, os remanescentes. também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Aí Até o 30. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Está vendo? Eles eram por adoção e nós somos pela fé. Né? Aí a diferença. Eles eram circuncidados e nós somos batizados. Né? Mas por que se converteu aqueles 144 mil? Porque tinha, como aquele povo é escolhido e Deus não volta atrás do que ele faz, então tinha que ter 144 mil escolhidos para a primícia daquela igreja que os gentios vão passar a ter também doradores. É muito interessante analisar este texto. O Israel que não creram no Senhor Jesus buscaram sua justiça própria. É como fala Oséias, Isaías também falou a respeito. Romanos 9, 31 a 33. Mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra do tropeço. Que era Jesus. 33. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Viu como é sério, né? E isso aí ficou como escândalo. Caia sobre nós e nossos filhos o sangue deste. Em 70 caiu sobre os pais. Em 1945 o Holocausto caiu sobre os filhos. E não foi escândalo? Olha como a palavra de Deus é: por tua boca será justificado e por tua boca será condenado. Né? Por isso que Jesus disse: o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai dela, isto sim contamina. Está lá em Marcos. Né? E ainda Romanos 10 e 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. A justiça de Deus, nós já lemos isso aí, Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus é a lei dos 10 mandamentos. Ele se preocupava mais com a lei dos judeus, a Constituição, a lei de Moisés, do que a própria justiça de Deus. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, que era a Constituição dele, né, não se sujeitaram a que vem de Deus, que foi escrita pelo dedo de Deus, legitimada por Deus. Está vendo? Então, estão desconhecido este Jesus, aos que não entendem. Verso 4 de Romanos. Romanos 3? 10 e 3, verso 4. 10, Romanos 10. 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Está vendo? O fim da lei é Cristo. Para a justiça, aquele que pela fé guarda os 10 mandamentos, tem a justiça de Deus, que é a fé que nós temos hoje. Por isso que eu falei para você, os 10 mandamentos é que dirá a perfeição do conhecimento da palavra de Deus. Meu filho achou no cyber lá onde estão os 10 mandamentos, mas a máquina
copiadora, impressora, não tá funcionando. Porque só o rapaz sabe mexer. Então ele vai ver se imprime hoje para me te dar. Tá?